Olá! O Brasil é o campeão no consumo de agrotóxicos no mundo, em números absolutos. São quase 540 mil toneladas por ano, segundo o IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente. Contudo, o país ocupa a quarta posição quando são levados em conta dados como área plantada e quantidade de alimentos produzidos. Neste ranking, o Brasil fica atrás de países como Japão e Estados Unidos, além da União Europeia. Para aumentar a polêmica, o governo federal liberou no mês de junho uma lista com mais pesticidas, totalizando 239. E nós vamos discutir a necessidade, os riscos e alertas quando o assunto são os agrotóxicos com o vereador Alfredinho do PT, também com a gente o vice-presidente da Comissão de Agronegócios e Relações Agrárias da OAB de São Paulo, Bernardo Felipe Abrão, e a oncologista doutora Nise Yamaguchi, diretora do Instituto de Avanços em Medicina, e ela também é diretora da Sociedade Brasileira de Cancerologia e da Associação Brasileira de Mulheres Médicas. Bom, agradeço a presença dos senhores e queria começar o programa fazendo a mesma pergunta para vocês três. É possível a gente produzir alimentos em larga escala sem a utilização de agrotóxicos, levando em conta toda essa questão mercadológica? Bom, agradeço a oportunidade de estar aqui representando a OAB de São Paulo. Na nossa comissão, esse é um assunto que nós temos na ordem do dia. É muito difícil, para não dizer impossível, produzir alimentos sem uso de defensivos hoje no Brasil e no mundo. Você pode ter a agricultura orgânica, mas ela é muito cara e muito difícil, não é em larga escala. E o Brasil precisa, assim como o mundo, de muito defensivo, né? E não é por outro motivo que você tem grandes empresas que investem muito em pesquisa, em desenvolvimento de defensivos e é uma parte essencial da agricultura. Qual que é a opinião do senhor, vereador? Veja, eu não sei se é possível não usar, mas precisa ser debatido, e eu acho que o momento é positivo, para usar menos. Porque o que comprovam os especialistas é que esses venenos que são jogados aí nas plantações trazem muitas doenças. Eu mesmo sou um cara que me sinto bem de saúde e descuidei da saúde. Esse dia eu fui ver que eu estou quase pré-diabético. E tudo isso, quando chega lá, o médico fala assim, você tem que parar de comer isso, isso, isso. Poxa, prazer maior que tem na vida da gente, um dos maiores prazeres é comer. E aquilo que a gente gosta. E agora estou sentindo que eu fico privado de comer algumas coisas que eu gosto, e muitas delas por conta desse excesso que é utilizado nas plantações nossas aqui. Entendo que nós temos uma população grande, que a produção de alimento tem que ser também enorme, entendo tudo isso. Mas eu estou mais na linha de acreditar nos especialistas que eles estão certos, porque os especialistas estão dizendo, o governo diz que não, pelo contrário, está liberando mais produtos venenosos para a agricultura, né? E a gente fica muito mais preocupado quando a gente tem uma ministra da agricultura, que é do agronegócio, que também defende, e quando tem um presidente que vai na mesma linha. Então, acho que é momento da gente se preocupar, até porque não é só tudo isso que nós estamos aqui debatendo, mas principalmente o meio ambiente, né? O presidente não acredita nos órgãos oficiais do próprio governo que mede a devastação da Amazônia e que está lá. Eu até estava lendo hoje que está sendo organizada uma greve mundial pelo meio ambiente. Pelo meio ambiente. Vai ter uma menina de 15 anos da Alemanha, é uma das lideranças que está organizando essa greve mundial pelo meio ambiente. Eu espero que chegue aqui no Brasil, porque eu acho que é mais fácil vir lá de fora do que acontecer aqui. Doutor, eu já aproveito para acrescentar nessa pergunta para a senhora, quais são os reais malefícios, né, dos agrotóxicos para a saúde, tanto de quem consome quanto de quem manuseia esses alimentos? Então, os estudos que têm sido realizados, eles são bastante claros no tocante ao efeito daninho à saúde, das formas como nós estamos fazendo hoje em dia as nossas monoculturas, principalmente. Nós sabemos que são desafios grandes, eu acho, a alimentação, a questão de você ter a produção. Nós somos um grande país exportador, nós sabemos que isso é uma fonte de riqueza, de emprego para muitas pessoas.
a nossa rede de abastecimento é fundamentada nessa produção. Entretanto, nós também temos que levar em conta que o excesso de consumo de agrotóxicos nos alimentos leva a problemas cardíacos, respiratórios, hepáticos, renais e, no meu caso, a mutação gênica de vários tecidos, levando ao câncer em diversos órgãos. Então, nós temos que ter uma consciência maior com relação ao alinhamento aos órgãos internacionais que dizem que determinados produtos são mais deletérios do que outros. Isso já é baseado em uma série de dados científicos. Também a conscientização do agronegócio com relação à influência desses defensivos em todos os passos, né, da saúde humana. Então, eu tenho a certeza de que um programa como esse, ele leva ao telespectador essa preocupação. E nós, como Sociedade Brasileira de Cancerologia, Associação Brasileira de Mulheres Médicas, trabalhamos muito na prevenção do câncer e das doenças crônicas e degenerativas. E, portanto, o máximo possível de cuidado nessa área é fundamental. Agora, só para a gente entender, agrotóxicos, pesticidas, defensores agrícolas, são nomes diferentes para a mesma coisa ou há alguma diferença? Depois eu também queria que tanto o Bernardo, o vereador, a doutora também explicasse, esses agrotóxicos, eles ficam mais na parte externa dos alimentos ou atingem também a parte interna dos alimentos? Mas vamos lá, vamos pela primeira questão aí em relação à nomenclatura. Vamos lá, muitas nomenclaturas, mas no fundo trata-se da mesma coisa, né? Alguns países preferem pesticidas, né? Em Portugal usa-se muito o termo pesticida, no Brasil a gente usa bastante defensivo, o agrotóxico também é usado, porque ninguém tira, né, a característica desses produtos químicos de serem tóxicos, né, em excesso. Então eles podem sim ser tóxicos, como um medicamento em excesso é tóxico. Ele, na verdade, é um medicamento para a lavoura, né? Então ele, vamos dizer, mata os micro-organismos ou as pestes, por isso o nome pesticida, e ele então permite que a agricultura prospere, porque se não tiver esse tipo de defensivo, realmente a produção pode ser prejudicada. Existem os defensivos, até os naturais, né, os agentes biológicos que conseguem, vamos dizer, tirar as pragas pela própria ação da natureza. Mas é muito difícil fazer esse controle e usar esses mecanismos. Então, o defensivo é essencial. Então, o nome pouco importa. Eu prefiro usar defensivo porque é uma palavra que mostra o papel dele, de defender a agricultura, né? Defender as culturas. O agrotóxico ele pode ter um viés negativo, já houve discussão, até projetos para impedir, né, essa nomenclatura. Mas, na verdade, é a mesma coisa. O agrotóxico é um tóxico que é utilizado na agricultura, né, em grande escala. Ele pode fazer, sim, mal, mas a função principal é defender as culturas. Então, eu usaria mais defensivo, né? Mas existe um problema que é assim, você passa a precisar cada vez mais, porque o microambiente vai se adaptando. Então, por exemplo, na questão do glifosato e dos transgênicos. Antigamente era suficiente, quando você pulverizava de glifosato uma determinada cultura, não se tinha tantas outras pestes ali crescendo. Agora você já tem que adicionar mais 1 ou 2 ou 3 produtos para conseguir o mesmo resultado. Então, o que está havendo é que, à medida que você vai utilizando alguns desses produtos, vai criando cepas resistentes, ou estruturas resistentes a esses mecanismos de agrotóxicos, e a gente acaba tendo que somar mais e mais e mais. Então, nós estamos realmente com um problema, porque se nós formos ver, a maioria das águas das regiões de agricultura estão contaminadas. Houve um estudo recente em que as pessoas estavam ingerindo águas contaminadas em todas as principais cidades do país.
Nós temos também uma outra questão, que esses agrotóxicos, eles se colocam muitas vezes no cerne dos alimentos. Você não dá para somente lavar e ficar livre deles. Alguns outros transgênicos têm Bacillus thuringiensis Bt, por exemplo, em todas as células daquela planta. Então nós temos aqui realmente uma situação em que é impressionante a capacidade de desintoxicação que o nosso organismo tem. Porém, algumas pessoas que já têm doenças crônicas, como pacientes com cirrose, pacientes que já têm câncer de fígado, crianças que estão em tratamento, acabam sendo muito mais sensíveis. Então, esses são os limites que acabam sendo impostos a uma situação em que já existe uma fragilidade. As grávidas, por exemplo, então nós estamos tendo uma absorção que passa pelo leite materno. Enfim, é uma série de coisas que fazem parte dessa cascata de elementos e daí a importância do Brasil prestar bastante atenção ao assunto e buscar formas melhores de cultivo e criar estratégias para que a gente consiga ir diminuindo e não aumentando, né? O que está sendo feito é aumentar gradualmente o uso e implementando mais toxicidade à nossa população e ao mundo, já que nós estamos exportando também. Então, são dados muito importantes do ponto de vista geral, né? Para que nós tenhamos realmente uma consciência maior com relação ao assunto. Tá certo. Bom, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta falando hoje sobre os agrotóxicos. Fique com a gente.